De onde virá o seu socorro? No meio dessa dificuldade, dessa calamidade, dessa perseguição, de onde virá o seu socorro? Eu convido você hoje a responder junto com o salmista: o meu socorro virá do Senhor. A liturgia da palavra nos traz esse salmo hoje: o meu socorro virá do Senhor. Proclama isso aqui nos comentários. A sua confiança em Deus, a certeza da vitória. É com essa palavra que eu acolho você, filho, filha, na meditação diária da palavra de Deus, hoje, dia 10 de junho. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e para mim é uma imensa alegria estar aqui com você. Trilhando esse caminho de fé, trilhando esse caminho com Deus, colhendo a cada dia os frutos e bênçãos que Deus tem reservado para nós. Vamos então ao Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra poderosa, meus irmãos. Aqui fica muito claro para nós, para mim, para você, o quanto que o mundo está na contramão de tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou, viveu. E que nós devemos parar um instante. Que graça, você que para o instante do seu dia e vem aqui para ouvir essa palavra, para se deixar modelar por esta palavra, levantar-se através desta palavra. Veja, é feliz. Os pobres de espírito, os mansos, os puros de coração, estes são os felizes. Exatamente aqueles que o mundo rechaça, aqueles que o mundo tem por bobos, aqueles que o mundo não consideram. E Jesus finaliza aqui dizendo que a perseguição que hoje nós sofremos, por vivermos a nossa fé, por proclamarmos a verdade do Evangelho, é aquela perseguição que também os profetas viveram. E que devemos então julgarmos-nos felizes, porque estamos no caminho certo. A primeira leitura vai ilustrar exatamente aquilo que o Evangelho hoje nos traz. Nós estamos ali no livro, o primeiro livro de Reis, e encontramos o profeta Elias. Veja, o povo de Israel está sofrendo. O povo está sofrendo porque se entregou à idolatria. E as consequências vêm. O que é que o povo, então, o povo se depara aqui com uma seca terrível. Diferente do que se dá no estado do Rio Grande do Sul, as inundações, as enchentes, a água em abundância. Aqui o povo está sofrendo por escassez, falta água. Porque o povo se entregou à idolatria. Mas há então um profeta que diz, que aponta. Qual é a razão daquele padecer? Chamando o povo, a começar pelas autoridades, a começar aqui pelo rei, a começar por aqueles então que nos governam, chamando esse povo, chamando as autoridades à conversão. O povo está sofrendo. Em razão do pecado das autoridades, em razão do seu próprio pecado, entregues à idolatria. Mas um profeta se levanta então para denunciar. Interessante que este profeta, que é então perseguido pelos grandes, pelos poderosos, por falar a verdade, a exemplo de João Batista, do próprio Jesus, a este profeta não faltará
o necessário. Esse profeta vivencia aquilo que o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem do Senhor. O povo vai sofrer com a escassez da água. Mas o profeta tem água, tem alimento. Não falta ao profeta o necessário. Porque Deus está com ele, porque ele está com Deus. Deus está com aqueles que estão com ele. Consegue entender? A palavra vai dizer que Elias então é alimentado. O Senhor dá ordem e os corvos então trazem pão e carne, de manhã como de tarde, e Elias bebe da torrente. Não falta nada àquele que a Deus se confia. Isso está falando ao seu coração? Não lhes falta nada. Também as necessidades da sua alma. Não esqueça, não é só o seu corpo que tem necessidade. A sua alma tem necessidade. A sua alma precisa alimentar-se do pão dos anjos. A sua alma tem sede do amor de Deus. Para aqueles que a Deus se confiam, não falta nada. O mundo vai pregar, vai ensinar, vai nos colocar numa outra direção. Jesus hoje está colocando a mim e a você na direção certa, dizendo: filho, filha, o caminho da felicidade é por aqui. Esse é o caminho das bem-aventuranças. Agradeçamos ao Senhor esta palavra que hoje nos visita. Agradeçamos ao Senhor por esta palavra que hoje nos cura, nos liberta. Eu vou repetir aquilo que falei no início. De onde virá o meu e o seu socorro? Virá da parte dos homens? Não. Virá da parte de Deus. Podemos sim dizer com o salmista: eleva os meus olhos para os montes. Quem é que hoje sobe o monte? Jesus sobe o monte, diz o Evangelho. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para o céu, porque do Senhor me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Deixa que essa palavra cure e liberte o teu coração, e eu convido você a compartilhar. Compartilhe essa meditação, esta palavra. Diga quantas pessoas hoje precisam ouvir isso aqui. O Senhor te guardará de todo mal. Compartilhe essa palavra, escolhe aí pelo menos 10, 15 pessoas e diga exatamente isso para elas. Olha, o Senhor te guardará de todo mal. Ele enviará os seus anjos. Ele enviará os seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Portanto, não se desespere. Portanto, filho, não desanime. Não desanime, não desista. Porque o Senhor está contigo. É a saudação do anjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor está conosco. O Senhor está com aqueles que estão com Ele. E assim como protegeu a vida do profeta Elias e atendeu todas as suas necessidades, o Senhor está conosco. Não é isso que dizemos em cada Santa Missa? Ele está no meio de nós. Que alegria! Que alegria! Em meio às maiores dificuldades, dores, perseguições. Como me dizia aquela senhora lá no estado do Rio Grande do Sul, naquele abrigo, cuja casa foi inundada pelas águas. E ela me dizia: sabe por que eu posso sorrir, irmã? Mesmo tendo perdido tanto? Porque a Virgem Santíssima, porque Deus, né? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Eu posso sorrir. Eu sei que com Ele eu vou conseguir recomeçar. Amém. Deus abençoe você, a sua família, o seu dia, e até o nosso próximo encontro, na meditação diária da Palavra de Deus.